Olá, bom dia. Eu sou Cristiane Vieira do canal A Palavra Alimento Diário. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar vocês, agradecer pela sua presença, pedir que você dê o seu like e, se você puder, se inscrever no canal e fazer os seus comentários a respeito também. A palavra que eu tenho hoje foi um sonho que eu tive alguns dias atrás, um pouco antes dos ataques que houveram em Israel. No bairro onde eu moro, aqui em Goiânia, eu estava para atravessar uma rua. E o cenário não era o verdadeiro normal, era um cenário meio desértico, com muita terra, meio seco. Quando eu ia atravessar a rua, vi um trem, como se fosse uma locomotiva, mas apenas a cabine dessa locomotiva preta, muito silenciosa, ninguém ouvia. Passava ônibus e no canto passava, próximo ao meio-fio, passava essa locomotiva. Ninguém observava que havia um trilho ali. Eu acabei de atravessar e falei assim, vou para casa. Mas algo me tocou. Não, pessoas vão morrer atropeladas por esse trem. E eu comecei a gritar, saí correndo por aquele caminho da avenida e falava, olha o trem, olha o trem, olha o trem. E tinha uma criança no meio do trilho. E eu comecei a avisar e a gritar desesperadamente para que essas pessoas saíssem do caminho. E elas foram saindo. Quando eu vi, eu já não tinha mais o trem. Eu estava numa viela, havia virado a uma viela. E eu comecei a pensar alto a respeito de uma pessoa. E uma coisa meio sem lógica. Eu falava assim, ficar como ela está, mais do que isso, é impossível. E nisso virava aquela esquina da viela e falava para mim assim, era um lugar deserto, só tinha eu. E ele falava para mim assim, para Deus, tudo é possível. Aquele homem, no sonho que eu tinha entendido, ele tinha parado aquela locomotiva. E aquele lugar deserto me parecia calmo. O que eu quero dizer com esse sonho? O que Deus me mostrou a respeito desse sonho? O trem, Satanás, seria esse trem. Ele era escuro e silencioso. O mal não avisa às vezes quando vem. Para entendermos e termos o discernimento que o mal está chegando, temos que buscar a Deus. Muitas vezes o mal chega e nós não percebemos. A morte chega para a vida de pessoas e elas não percebem porque ele vem silenciosamente. Esse trem era moderno, não era um trem antigo, mas muito silencioso. E as pessoas estavam desapercebidas, distraídas em cima daquele trilho. O mal, Satanás, ele quer entrar no trilho da sua vida. Ele quer invadir os trilhos do seu destino, da sua vida, para que você morra espiritualmente, para que você morra até fisicamente. Ele não quer que você seja salvo, ele não quer que você tenha a vida eterna. E qual é a mensagem principal em relação a esse sonho? Eu corria desesperada. Olha o trem, olha o trem. É o que nós cristãos devemos fazer. Devemos pregar a palavra. Devemos avisar as pessoas que os dias são maus. E que a única maneira de nos salvarmos é buscando e aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É conhecendo a palavra dele, porque ele é o Verbo. E eu tenho um exemplo disso, que ele é o Verbo. Ele não deixou de pregar quando ele começou o ministério dele. Ele pregava a palavra. Ele era a palavra, mas ele pregava. Ele dava o exemplo que nós devemos fazer. E esse exemplo ele falou que nós faríamos mais prodígios, milagres, até do que ele fez, porque
temos esse tempo, principalmente nós que temos a oportunidade, a liberdade de pregar a palavra aqui no país, que nós possamos aproveitar este tempo, que nós possamos aproveitar essa liberdade de falar de Jesus, de estudar a palavra de Deus e pregar ela como ela realmente é, sem conjecturas humanas, aceitar a palavra como ela é, com as suas bênçãos e as suas dificuldades, porque teremos dificuldades, passaremos pela porta estreita para termos a vida eterna. Não vamos pensar que vamos passar por uma porta larga, cheia de maravilhas para poder conseguir a salvação. Não passaremos. Mas a nossa vida não é apenas essa. O mundo jaz do maligno. Os governos estão cada dia mais corrompidos. A maldade está a cada dia se multiplicando. A natureza está cada dia mais em fúria. A Amazônia está secando. Os dias são maus, mas para aquele que tem Jesus como único, suficiente Salvador e crê nele, e crê na salvação e crê na sua palavra, passará por esses dias mais forte, mais firme, e buscará a paz que excede todo o entendimento, e fará bondade ao próximo, e pregará o amor, pregará a salvação, pregará a regeneração do ser humano. Vamos avisar, vamos correr para avisar essas pessoas que elas precisam de Jesus. Vamos parar com a correria, com a nossa correria apenas para nós. Vamos correr para ajudar o nosso próximo. Vamos correr para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Que Jesus batiza no Espírito Santo e nos enche de poder. Vamos fazer isso. Jesus, ele não cansava de pregar. Ele não cansava. Nós temos que trazer as boas notícias. Em Romanos 10, fala 10, 14 e 15. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Nem todos vão aceitar, mas temos que pregar. No seu condomínio, na rua, seja qual for o chamado que Deus fizer para você, Ele fez esse chamado de pregar a palavra a toda criatura, e o chamado é aos salvos. Os salvos têm por obrigação pregar a palavra. Uma das maneiras muito importantes de pregar a palavra de Deus é o testemunho. São as nossas ações, os nossos exemplos, as nossas atitudes. Essa é uma maneira muito boa de pregar a palavra de Deus. Que possamos hoje sermos mensageiros do Senhor e avisar que nós podemos nos livrar nesse dia mau, que nós podemos ser fortes, que nós não vamos deixar a locomotiva de Satanás atropelar ninguém. O que tiver em nossas mãos para fazer, vamos fazer. Não vamos colocar lenha na fogueira quando alguém estiver aflito. Vamos dar a água da vida para matar a sede, aqueles que têm sede de justiça. Vamos pedir a Deus força para termos amor no nosso coração e força para podermos perdoar o nosso irmão. Vamos olhar menos para o nosso umbigo, vamos mais olhar para a humanidade, para as pessoas que precisam de nós, para os que estão próximos e para os que vão chegar. Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor Jesus o abençoe. Abençoe a todos os nossos irmãos.
a todos que conhecem a palavra do Senhor, a todos que precisam pregar a palavra. Os dias são maus, mas Deus é bom e Ele nos livra do mal. Nós precisamos interceder por este país, por este mundo, e precisamos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Vamos pregar, vamos amar, vamos nos consertar, porque todos os dias temos que nos consertar diante de Deus. E Ele vai nos capacitar cada vez mais para fazermos a diferença nessa terra e conseguirmos uma coroa de glória lá no céu. Um bom dia. Deus abençoe a todos. Amém.